Muito bem. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre cristãos derrotados. O Edson, cristão derrotado, que negócio que é esse? Nós não somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos libertou do pecado, por aquele que morreu na cruz por nós, com certeza. Nós somos mais que vencedores por causa de Jesus. Mas é bem verdade que muitas vezes alguns cristãos, eles são mais que vencedores, mas são derrotados. Parece que não fecha bem esse negócio, mas é uma verdade. Não estou falando do pessoal da igreja aqui, que eu acho que aqui todo mundo é forte, né? O pessoal aqui é motivado para seguir adiante e para servir a Deus com integridade. Mas a gente entende muitas vezes que alguns irmãos, a gente não vai falar para os de fora, né? Mas alguns irmãos, pessoas que vivem na mesma casa de Cristo, pessoas que são irmãos em Cristo, de qualquer denominação, e muitas vezes nós mesmos vivemos uma vida em derrota, porque simplesmente não entendemos essa passagem que fala que somos mais que vencedores. Em 1 João 1,5, a palavra de Deus fala: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. É muito fácil você agora que se converteu talvez, ou já é convertido até mesmo há 20, 30 anos, eu não sei quanto tempo, mas viver uma vida medíocre com Cristo. Uma vida com derrotas, tristezas, desilusões, uma vida cheia de doença, uma vida cheia de melancolia. Talvez o seu casamento não vai bem, talvez suas finanças não vão bem, talvez os seus filhos estão fora do caminho, mas Deus te tem na palma das mãos dele. Esse é o grande negócio. Mesmo com tudo isso, com toda essa fraqueza e derrota, se nós atentarmos para o que diz a palavra de Deus, que a fé move montanhas, vai mover essa montanha da sua vida. A montanha do desespero, a montanha do fracasso, a montanha da angústia, a montanha do câncer. E nós temos que entender essas coisas, porque Deus, ele não mente quando ele fala essas coisas. As promessas de Deus que estão na Bíblia são genuínas e acontecem, mas somente para aqueles que creem. Somente para aqueles que têm a mente focada e o coração no que diz a palavra de Deus e acreditam que essa realmente é a palavra de Deus. Em Salmos 119, 18, a palavra de Deus diz assim: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Trazendo para o contexto da graça, eu posso dizer: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua graça. Agora, o próprio Davi estava dizendo para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele pudesse enxergar as maravilhas. Devemos fazer isso muitas vezes. As maravilhas de Deus estão completamente sobre nós, por baixo, por cima, sobre o lado, dentro de nós. Essa maravilha que muitas vezes não enxergamos. Às vezes estamos vendo em derrota, em tristeza, em fracasso, porque não enxergamos a maravilhosa graça de Deus que nos cerca. A glória de Deus que está dentro do nosso coração, através do Espírito Santo que está dentro de nós. O mesmo Espírito que levantou Jesus da morte. O Espírito Santo que tirou Jesus daquela morte e o ressuscitou é o mesmo Espírito que foi colocado dentro de nós após o Pentecostes. Está aqui dentro, está pujante, está dizendo: me liberta, meu camarada, dessa tristeza e depressão. O Espírito Santo pode te libertar da depressão, da tristeza, da angústia, das coisas ruins da vida, dos maus pensamentos. O mesmo Espírito que tirou Jesus da morte é o Espírito que está dentro de você. Muitas vezes nós ficamos: Espírito Santo passa por aqui, vai por lá, ouvimos louvores às vezes, vai dar uma volta entre mim. Não, o Espírito Santo já está aqui. E eu não quero que ele saia daqui, porque ele está dentro de mim. Quando aceitei Jesus Cristo, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor, é a garantia que quando Jesus Cristo voltar, ele vai me resgatar dessa terra. Então, nós temos que entender que a derrota é uma questão de visão, uma questão de foco. Se você colocar a sua fé em ação, pensando no negativo, assim vai acontecer. Eu conheço pessoas que passaram uma vida inteira: eu vou guardar dinheiro porque um dia eu posso ficar doente. Eu vou guardar dinheiro porque um dia eu posso ficar doente, eu vou precisar de dinheiro para ir para o médico. E a fé trabalhou contra. Hoje, algumas pessoas desse tipo têm dinheiro guardado e estão completamente doentes.
Porque não mudaram o foco. A palavra tem poder. O que você falar vai acontecer. Isso é bíblico. Jesus Cristo falou: tudo que tu pedires em oração, crendo que já aconteceu, assim vai acontecer. Tudo que você orar pedindo, crendo, sem duvidar, assim vai acontecer. E ele disse: tudo é possível àquele que crê. Ele não disse apenas as coisas boas. Tudo é possível àquele que crê, em Marcos 9:22. O que ele falou? 9:23. O que ele disse? Tudo é possível, as coisas boas e as coisas ruins. Se você acha que seu casamento está em pedaços e vai acabar, é bem provável que ele acabe. Se você ficar pensando que a sua empresa é um fracasso e está quebrando por causa do dólar, por causa da Petrobras, por causa disso, daquilo, é bem provável que aconteça justamente isso que você está pensando que aconteça. Porque o próprio Jó disse: todas as coisas que eu temia me sobrevieram. Jó falou isso. Então eu fico imaginando o que Jó temia. Jó temia o fracasso, Jó temia o câncer, Jó temia perder os filhos, Jó temia perder todo o seu gado, Jó temia perder todos os seus empregados. Porque ele disse: tudo que eu temia veio sobre mim. Nós não podemos temer os maus rumores, mas temos que dar ênfase aos bons rumores. ênfase que você era um derrotado, hoje você é mais que vencedor. ênfase que você era doente, um fracassado, mesmo que você esteja doente, sou mais que vencedor, eu tenho saúde. Ore sempre: Deus, eu te agradeço pela saúde, pela força, pela vitória, te agradeço porque eu sou mais que vencedores. A minha vida não é nada, não está nada encoberta diante de ti. Diga a Deus que você está esperando as grandezas e as maravilhas na sua vida. Ah, mas Edson, isso é a teoria, isso é o evangelho da prosperidade. Infelizmente, eu falo respeitosamente, mas se você é um cristão que está me assistindo agora e quer viver em fracasso uma vida inteira, isso é algo totalmente seu. Eu não tenho esse desejo. Jesus Cristo, quando me buscar, Ele não vai se envergonhar do crente que ele formou aqui na terra. E olha que nós temos muito que aprender ainda. Mas lembre-se, Deus é poderoso para fazer mais, muito mais, infinitamente abundante do que você pede ou do que você pensa. Pense em coisas boas, busque coisas boas, viva o melhor aqui nessa terra, porque lá no céu é eterno. Paulo disse que não tem como você comparar essa terra com o céu. Então, se você acha que viver bem aqui nessa terra está comparando com o céu, você está enganado. Ter uma casa boa, com uma piscina para refrescar você e a sua família, não é nada comparado ao céu. E não é pecado ter isso, porque a palavra de Deus diz o quê? Diz lá em Eclesiastes, diz que você usufruir dos dons de Deus, do seu trabalho, usufruir dos frutos do seu trabalho é dom de Deus. Não é errado. Não é errado você ser saudável. Não é errado você ter um casamento feliz. Não é errado você ter os filhos no caminho. Não é errado você se dar com todos os membros da sua família. Não é errado. Isso é certo. Não é errado você ter uma igreja com 10 mil membros. Não é errado você ter uma igreja que possa ter programas de televisão no mundo todo. Não é errado. Isso é certo. Porque Deus está fazendo muito mais infinitamente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a Bíblia diz que nós veríamos nos últimos tempos a imensurável grandeza do favor de Deus. Na época de Jesus, eles não tinham energia elétrica, eles não tinham ventilador, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham microfone, não tinham carro, avião. E Paulo disse: nos últimos tempos, vocês verão a imensurável grandeza do favor de Deus. Isso é o favor de Deus. Poder estar na televisão pregando, poder estar no rádio pregando, a internet, um grande fluxo de comunicação. Isso é favor de Deus para a nossa vida. Não olhe isso como uma maldição na sua vida, olhe como uma bênção. E use isso para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser abalados. Diz aqui em Salmos 12, 125, 1, fala: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A angústia, tristeza e depressão não podem abalar você. A economia do país não pode te abalar, porque você pertence hoje ao reino de Deus, não pertence mais à nação chamada Brasil. Você pertence ao reino de Deus.
Você vive uma monarquia. Você hoje rende glórias a quem? A presidente da República. Você rende glórias a quem? Ao nosso Deus, Ele que rege a sua vida. Você não precisa de uma placa dizendo não ande mais de 200 km por hora. Ou uma placa dizendo não ande a 80 km por hora nessa via, porque você tem um entendimento que pode passar uma criança. Não precisa ter a placa. Você tem o discernimento. Você tem o bom senso. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Eu lembro uma vez, nós estávamos indo para o sítio. E aí então, eu e a minha esposa, a gente estava passando e eu vi um senhor, uma carroça parada, e ele tentando colocar ali dentro um fogão. Esses fogões aí, fogão de lenha, daquele econômico que eles falam, né? Mas dentro desse fogão de lenha tem uma certa, um concreto ao redor ali para o fogo não poder, o calor não sair dentro ali. Então nós passamos e eu vi esse senhor com mais uma criança fazendo uma força enorme para colocar esse fogão dentro daquela carroça. E aí nós passamos e Deus tocou no meu coração. Ele não falou em voz alta, mas ele falou aqui no meu coração. Volta lá e ajuda aquele senhor. Eu virei a volta no carro, eu parei e fui ajudar aquele senhor. Mas o interessante é quando eu cheguei lá, que Deus ele trabalha a seu favor. A gente pensa que está ajudando o homem lá, o Senhor, mas Deus está te ajudando. A gente às vezes é meio soberbo, fui lá e ajudei. Não, Deus está te ajudando. Porque até a sua plantação Deus vai te dar depois. Na sua semente Ele vai fazer você colher alguma coisa. E interessante que naquela hora, quando eu cheguei lá para ajudar ele, eu me deparei que o Senhor só tinha uma única perna. Levantando aquele fogão pesado, ele e uma criança, e ele tinha uma única perna. E aí eu entendi que os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Eles não podem ser abalados. Eu fico imaginando nós, muitas vezes, com 2 pernas, 2 braços, vivemos uma vida de derrota. Não falamos de Jesus para ninguém. Somos meio que fracassados, duvidosos. Nós não podemos ser duvidadores. Ser duvidadores para alguém que é servo de Deus? Não podemos. Nós temos que ser conquistadores. Nós temos que ser acreditadores da palavra de Deus e fazer a diferença. Em Salmo 71, 20 fala: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, algo que está te tirando do caminho, algo que está fazendo você praticamente desistir até mesmo de vir à igreja. Faça como Davi. Ele disse que Tu que me fizeste passar por duras tribulações. Não diz que Deus fez ele ficar na tribulação. Existem crentes derrotados porque preferem ficar na tribulação a vida inteira, achando que tem que sofrer para conquistar algum espaço no céu. Sofrer por Cristo é uma coisa. É você ir falar de Jesus para alguém. Você ser maltratado porque você é um crente. Ser maltratado porque você falou de Jesus para alguém. Isso é sofrer por Cristo. Mas tribulações mundanas, Deus às vezes te coloca para que tu possa crescer e alcançar lugares maiores. Agora, a palavra de Deus diz aqui: restaurarás a minha vida e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Deus vai te fazer subir das profundezas da terra, de onde você estiver. Do seu câncer, da sua angústia, da sua depressão, da sua doença, do seu casamento em pedaços, da sua falta de amor, da sua falta de generosidade. Deus vai fazer você subir. Salmos 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Deus não vai te deixar em tribulação, a não ser que você queira permanecer na tribulação. Deus não quer te ver na tribulação. Deus quer que você passe na tribulação restaurado, forte, ungido, glorificado, corajoso, ousado, determinado a seguir o próximo nível. É isso que Deus quer para a sua vida. Nós fomos projetados por Deus para brilhar, para ser luz. Diz assim em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Que trevas são essas? É as trevas das armadilhas da nossa mente, que dizem que nós não somos nada, que dizem que nós não vamos conseguir ser nada na vida, que colocam informações negativas na nossa mente
para que nós possamos acreditar que o certo é um casamento derrubado. Eu estava conversando ainda semana passada com uma moça, e eu cheguei lá no escritório dela, e estava passando uma novela, aquela das 2, 3 horas, sei lá, e um barulhão, uma brigaçada no escritório, na televisão, e eu disse para ela, poxa, eles querem colocar na nossa mente que isso aí é normal, uma família destruída é normal, e ela disse, tá, mas isso é normal. E eu disse, isso não é normal, isso é um engano que eles querem colocar para você, dizendo que a sua família é um lixo, porque assim é que é o certo. E não é o certo. O certo é a sua família ser ungida, ser próspera, feliz, animada, alegre, sorridente. Isso é o certo. Agora, como eu falei, a palavra de esperança não é para todos. Como os milagres também não são para todos. A glória de Deus também não é para todos. É somente para aqueles que acreditam. Mateus 5,16 fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a luz brilha em nós, nós fizemos boas obras. As pessoas irão olhar e irão dizer, aquele homem é diferente. Aquele rapaz é diferente. Ele veio aqui, eu dei 10 reais de troco a mais, eu não sabia, ele voltou e me devolveu o troco. Eles ficam sem saber, já notaram isso? Quando você retribui uma bondade, ou alguém que talvez deu um troco errado, você volta lá para devolver, nem que for 1 centavo. As pessoas ficam sem batida, elas não sabem o que fazem. Tá, obrigado, eles não sabem. Porque o mundo não faz mais isso. O mundo quer tirar vantagem das pessoas. O mundo quer dizer que roubar 10 reais é o certo. Que roubar 1 centavo é certo. Mas que roubar 1 milhão, você fica na cadeia apenas 1 semana. O mundo diz isso. Não podemos cair nas armadilhas. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao redor, rugindo como um leão, esperando quem devorar. Não diz que ele é um leão, diz que ele ruge como um leão. Acredito que ele seja um papagaio, né? Fica ali, e o cara cai na onda achando que aquilo ali é um leão e não é nada, é um papagaio. Se nós dermos ouvido para as coisas negativas e ficarmos atentando para as coisas negativas, nós nunca vamos aprender a sair da derrota. Apóstolo Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Transforme aqui. Quando você transforma a sua mente, quando você dizia eu não consigo, para eu consigo, quando você dizia eu sou um fracassado, para agora eu sou um vencedor, se você dizia eu nunca vou conseguir arrumar uma namorada, e você vai dizer agora eu vou conseguir arrumar uma namorada perfeita. Quando você dizia minha família é um escândalo para a sociedade, e você vai falar não, a minha família é abençoada para a sociedade. Quando você começa a falar coisas positivas para a sua vida, as coisas começam a acontecer. Edson, isso aí é coisa da nova era. Isso é coisa do livro O Segredo. O livro O Segredo, para quem não sabe, foi tirado quase todo da Bíblia. Só que fizeram uma coisa, eles trocaram Deus pelo universo. Falaram que o universo te dá tudo, conversa fiada. É Deus que está no controle. Deus está no controle. Se você pensar que as coisas ruins vão vir para a sua vida, elas virão para a sua vida e não tem conversa fiada. Se você achar que não vai dar certo, não vai dar certo, nem comece o projeto. Vou começar um projeto, mas eu acho que não vai dar certo. Então não comece. Existem segredos e sonhos, e todo mundo sabe o que eu estou falando, que estão dentro do nosso coração. E são sonhos que você às vezes não deve falar para ninguém. Porque se você falar, às vezes dá errado. Vão ler o livro de Neemias e vocês vão entender do que eu estou falando. Neemias saiu lá de onde ele estava, era um copeiro do rei, e ele tinha um acesso direto com o rei, e ele foi levantar os muros de Jerusalém. Mas o interessante é que quando ele chegou naquela noite, ele conta que ele saiu de madrugada sozinho, ele e o cavalo dele. E mais alguns homens, ele saiu e foi contemplar o muro. Ué, Edson, o muro não estava derrubado? Ele foi contemplar o muro, ou seja, ele estava visualizando o muro pronto. É isso que ele estava fazendo. Alguém faz uma casa sem ter uma planta? É difícil, né? Sai toda torta. Você tem a planta e você começa a imaginar como vai ser a sua casa. Você começa a projetar como vai ser a casa. Projete a sua vida com Deus.
Organize a sua vida com Deus. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Tem a hora para orar, tem a hora para trabalhar para Cristo, tem a hora para trabalhar, no nosso trabalho secular. Não seja um derrotado, não seja um cristão derrotado. É algo terrível, feio, ver pessoas tristes, desanimadas. Nós conhecemos uma senhora, eu e o irmão Marciano, e a gente acha engraçado porque quando ela disse que queria sair do anúncio da revista, a gente agradeceu a Deus. Porque a depressão naquela mulher era tanta depressão, que aí o irmão Marciano que vai fazer as cobranças, quando ele entra, ele estava no escritório dela, eu ficava orando no carro. E quando ela disse que não queria mais, nós agradecemos a Deus. Porque aquela semente de amargura estava nos contaminando. No final, nós já estávamos deixando ela por último nas cobranças. Nós passávamos em 100 e poucas empresas. Não, essa aqui fica por final. Essa a gente vai por último. Porque ela estava nos contaminando com a raiz de amargura. Irmã em Cristo. Por quê? Porque não crê na palavra de esperança. Porque vive uma vida derrotada por não conhecer que ela é mais que vencedora por aquele que morreu por ela, saber Jesus Cristo. Em Efésios 5:8, Paulo diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam animados, focados, esperançosos, forjados, encorajados, encorajando um ao outro. Não mais como duvidosos da palavra, mas como firmes na palavra. Talvez não está acontecendo ainda muita coisa na nossa vida. Eu digo nossa vida porque eu também estou no contexto. Eu não estou pregando somente para vocês, estou pregando para mim. Mas a diferença é que se você crê que o melhor Deus vai te dar, Ele vai te dar. Mas Edson, Deus já me deu tudo. Ele não te deu tudo. Porque se Deus tivesse te dado tudo, você não estaria mais aqui na terra. A promessa teria se cumprido e Ele já teria te recolhido. As pessoas acreditam, Edson, mas eu já fiz tudo, eu não tenho mais nada que fazer. Então te prepara porque Deus vai vir te buscar. Não. Você tem que lutar até o final. E quando você estiver respirando, lute. Mas tem 70 anos, lute até 80. Quanto mais esperança, mais longevidade de vida. Por isso que a gente vê pessoas idosas, às vezes com 90 anos, sempre com esperança. Eu lembro uma história que a avó da Priscila, a mulher do pastor Terry, ela tinha uma avó, não sei quantos anos morreu, 102, 105, sei lá, 111, 7 meses. Mas o interessante é que ela com 105 ou 110, ela estava nervosa. Por que nervosa? Porque ela não conseguia mais colocar a linha na agulha sem o óculos. Esperança, vida, energia. É isso que nós temos que ter. Nós somos filhos da luz e temos que andar como filhos da luz, radiantes. Só que nós temos que acreditar nisso. Se não acreditar e achar que é só uma pregação de motivação, não vai acontecer nada. Isso é a palavra de Deus viva. Jesus Cristo cansou em dizer: vocês serão a luz do mundo, vocês serão isso, vocês serão aquilo. Jesus falava essas coisas. Paulo animava os irmãos, mesmo na prisão. Ele podia escrever carta dizendo: estou aqui, sou um derrotado, tadinho de mim, não vou conseguir fazer mais nada, a minha vida vai acabar. Não, ele sempre motivava. Mesmo preso, ele e Silas estavam cantando, louvando a Deus. E é isso que Deus quer. Por que eles estavam cantando, louvando a Deus? Porque nós lemos antes, onde é que está aqui? Que nós lemos, diz, onde é que está aqui? Lá em Isaías, 65, diz que o que é salvo, o que é justo, ele canta, porque ele é alegre. 2 Coríntios 2,14, a palavra de Deus diz, apóstolo Paulo fala: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deixe Deus manifestar a fragrância do conhecimento dele em vocês. Deixe Ele manifestar isso, esse cheiro agradável de Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Jesus. Agora, como é que essa fragrância vai ser manifestada?
Se os crentes estiverem sempre tristes e desanimados, vivendo como derrotados, sempre reclamando, tentando justificar as suas fraquezas, porque Deus quer. Ah, Edson, a igrejinha está com 5 membros, por que Deus quer assim? Deus não quer assim. Você quer assim. E se você não tiver fé para a sua igreja crescer, ela não vai crescer. É o tempo de Deus, eu sei, não é o nosso tempo, mas se você continuar focado e não desistir, aí vai acontecer. Talvez o ministério que Deus quer para você não seja um ministério físico, mas um ministério virtual gigantesco. Talvez o ministério que Deus quer para você seja um ministério de ajudar outras igrejas. Eu não sei. Nós não conhecemos os sonhos de Deus, porque Ele diz que os meus sonhos não são os teus sonhos. E os meus caminhos não são os teus caminhos. Então, os caminhos de Deus e os sonhos de Deus para nós, é Ele que sabe. Mas continue firme, focado, trabalhando, servindo a Deus, sendo forjado. Eu conheço pessoas que certa vez eu estava pregando, nunca me esqueço disso, falando as mesmas palavras que eu estou dizendo para vocês aqui, de esperança. Não se aflijam por qualquer coisa, por doença, por dificuldade financeira, seja lá qualquer coisa, porque Deus está no controle. E cada vez que eu falava algo de esperança, a pessoa fazia na minha frente, dizendo: isso aí não vai acontecer, isso aí não é verdade. É triste dizer, mas hoje são pessoas doentes, porque eu falava de saúde, que Deus pode restaurar a saúde, que Deus pode fazer você forte, forjado, mas eles nunca acreditaram nisso, e são pessoas doentes hoje, crentes, servos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus, doentes e derrotados fisicamente. Se isso aqui é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, e se o Espírito Santo habita aqui, o trabalho tem que ser feito de dentro para fora. O Espírito Santo vai fazer com que você seja mais forte, que o seu ânimo seja renovado a cada dia, que você ande com seus braços para trás, cabeça erguida. Tem uma passagem na Bíblia para a gente concluir, que quando elas foram lá, Maria e Marta foram lá ver Jesus lá no túmulo, chegaram lá, não encontraram Jesus, elas estavam olhando para baixo, e aí o anjo chegou perto delas e disse: Por que buscai vocês o vivente lá na terra dos mortos? Ou seja, quando se olha para baixo, só se vê tristeza, derrota, angústia, escassez, dificuldade, gritaria, pornografia, palavra torpe. A gente só vê tranqueira quando olha para baixo. Mas estamos olhando para cima, estamos louvando o nosso Deus. Estamos crendo que Ele é o Deus poderoso, que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, que Ele está na nossa vida e que não há nada impossível para esse Deus que nós cremos. Creia nisso, que a sua vida pode ser restaurada, pode ser reanimada, que você pode ter um novo compromisso com Deus, mais forte, mais focado, mais arrojado, que você pode ser realmente um servo de Deus, que essa luz de Jesus possa brilhar em nós cada dia mais e mais, através do seu poder que habita em quem? Habita em nós. Foque em direção da fé. Onde você focar e onde você tiver fé, é aí que você vai. É essa direção, é esse o caminho que você vai tocar. Se o caminho de fé que você está vendo é um caminho de glória, de sucesso, de amor, de prosperidade, de família feliz, de saúde, é nessa direção que você deve ir. Existem 2 caminhos. A palavra de Deus diz: eis que vos dou a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? A bênção. Quem crê nas palavras, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus.